Já na função g, a gente conhece alguns pontos, como o g de 0, que é 2, ok? O g de 1, que é 0, tá? E a gente tem esse g de x aí, que ele é maior, ali no caso é 2, é maior que 2, entre 2, 0 e 2, tá? Que tá ali, porque só faltou o sinal. Pode passar. Então, olha, na primeira parte da expressão ali da soma que o exercício pede, então, na expressão f, g de menos 1, g de 1 mais g, f de menos 2, então tem aí uma função composta. O primeiro termo, a gente deve calcular a função de f quando o x vale g de 1. Então, das informações que a gente pegou ali do gráfico, acima ali ao lado, no caso, temos que o g de 1 é igual a 0. Então, logo, f de g de 1 é igual a f de 0, e a gente sabe que f de 0 é 0. Tudo bem? Pode passar. Então, da mesma forma, se a gente pegar o segundo termo ali daquela soma, que é o g de f de menos 2, e a gente sabe que o f de menos 2 é 0, então o g de f de menos 2 é igual ao g de 0, que é igual a 2. Todas essas informações a gente consegue olhando somente o gráfico. Então, o resultado da soma ali, dessa expressão, é o f de g de 1 mais o g de f de menos 2. O f de g de 1 é 0, o g de f de menos 2 é 2. Logo, é 2. Então, a alternativa correta desse exercício é a alternativa I. Ok? Alguma dúvida? Quem quer falar alguma coisa? Tudo certo? Bom, é isso. Vou passar para o próximo. Qualquer coisa vocês podem estar... Qualquer coisa vocês podem falar no chat aí, tá bom? Bom, pessoal, como parece que não teve nenhuma dúvida na parte do Júlio, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o segundo questionário, né, no módulo 2. E aí a gente separou duas questões para vocês. Então, a primeira questão é essa daqui, que falava que a variação de temperatura y igual a f de x no intervalo de tempo x é dada pela função f de x é igual a m ao quadrado menos 9, que multiplica x ao quadrado, mais m mais 3, que multiplica x, mais m menos 3. E aí eles pedem para a gente calcular o m, né, de modo que o gráfico seja uma parábola com concavidade voltada para baixo. E aí ele dá algumas opções, e percebam, pessoal, que essas opções elas estão dadas em intervalos, beleza? Bom, para a gente resolver, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que para o gráfico de uma função de segundo grau ser uma parábola com concavidade para baixo, a gente tem que atender alguns requisitos. Então, lembrando lá, a gente tem que, algebricamente, uma função de segundo grau ela pode ser expressa por a que multiplica x ao quadrado, mais b que multiplica x, mais c. E aí, lembra que o a, o carinha lá, o termo que acompanha o elemento, a variável elevada ao quadrado, é aquele que determina para qual sentido vai ser a concavidade, se vai ser para cima, se vai ser para baixo. Então, se o a for positivo, a concavidade dessa parábola vai ser para cima. Se o a for negativo, a concavidade vai ser para baixo. Como a gente quer uma parábola com concavidade para baixo, a gente precisa de um a negativo. Ok? E aí, na função que ele nos deu, né, o termo que acompanha a variável x elevado ao quadrado é o m ao quadrado menos o 9. Então, a gente precisa que esse termo aqui seja negativo, ou seja, seja menor do que zero. Então, a gente tem isso daqui. Se a gente somar mais 9 de ambos os lados dessa desigualdade, a gente chega nessa informação aqui, que m ao quadrado tem que ser menor do que 9. Bom, aqui a gente tem um m ao quadrado. A gente pode tirar a raiz de ambos os lados, né? Então, aqui a raiz de 9, a gente tem que é mais ou menos 3. As duas coisas valem. Então, tanto positivo quanto negativo. E a gente chega, então, o quê? Que m deve ser maior do que menos 3 e menor do que 3. E aí, por que não pode ser igual, né? Por exemplo, porque não pode ser maior ou igual a menos 3 e menor ou igual a 3? Porque aqui, gente, se a gente, por exemplo, for m igual a menos 3, e menos 3 ao quadrado vai dar 9.
Se dá 9 aqui, 9 menos 9 zera. Se zerar aqui, gente, a gente nem tem o termo A. Se não tem o termo A, quer dizer, a gente tem um termo A só que zerado, né? Se o termo A é zero e a gente fazer a multiplicação, a gente some com esse termo e a gente nem tem mais uma função de segundo grau. Então tem que tomar cuidado com isso. Ele tem que ser maior do que menos 3 e menor do que 3. Ele não pode ser igual a nenhum desses dois números. Tudo bem até aqui? Teve alguma dúvida? Bom, eu acho que tá tudo bem, né? Eu vou continuar, qualquer coisa, se tiver dúvida, é só avisar, que aí eu volto, beleza? Bom, a segunda questão que a gente pegou, né, para trabalhar, ela falava o seguinte: um meio de transporte coletivo que vem ganhando espaço no Brasil é a van, pois realiza, com relativo conforto e preço acessível, quase todos os tipos de transportes, então escolar e urbano, intermunicipal e excursões em geral. O dono de uma van, cuja capacidade máxima é de 15 passageiros, cobra, para uma excursão até a capital do seu estado, R$ 60 de cada passageiro. Se não atingir a capacidade máxima da van, cada passageiro pagará mais R$ 2 por lugar vago. Sendo X o número de lugares vagos, a expressão que representa o valor arrecadado, V de X, que a gente está chamando aqui, em reais, pelo dono da van para uma viagem até a capital E aí ele dá algumas opções aqui em forma de função, beleza, gente? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer para resolver essa questão é que, assim, se a gente sabe que X é o número de lugar vago, e a gente sabe também qual que é a capacidade máxima dessa van, a gente pode determinar qual que é a quantidade de lugares ocupados. A quantidade de lugares ocupados vai ser exatamente a capacidade máxima menos o número de lugares vagos, né? E aí isso resulta nos lugares ocupados. E a gente sabe também que ele cobra por cada passageiro, né, R$ 60 pela excursão. Se a gente acabou de descobrir que esse número equivale a exatamente os lugares ocupados, quer dizer que cada lugar tem um passageiro, e cada passageiro irá pagar R$ 60. Então, a gente só tem que multiplicar os 60, por isso que a gente achou aqui. Então, vai ser 60 que multiplica 15 menos x. 60 vezes 15 é 900, e 60 vezes menos x é menos 60x. Beleza, a gente achou uma expressão, tem ela a opção lá. Mas acaba aqui, gente. Lembra que ele falou no exercício que se não der a lotação máxima, cada passageiro paga mais R$ 2 por lugar vago. Então, a expressão não acaba aqui, viu, gente? Tem que continuar fazendo. Aí foi o que eu falei, né? A gente sabe que se não der a lotação máxima, cada passageiro paga, além dos R$ 60, mais R$ 2 por lugar vago. Como que a gente pode representar isso? A gente pode representar o quê, então? Para cada lugar vago, a gente vai ter que o passageiro, né? Cada passageiro aqui, lembrando que esse é o número de lugares ocupados, ou seja, o número de passageiros. E aqui a gente tem os R$ 2 por lugar vago. Lembrando que o x é a quantidade de lugar vago. E aí é só multiplicar. Então, 2x vezes 15, que é 30x, e 2x vezes menos x, que é menos 2x ao quadrado. Beleza, a gente chegou nessas duas expressões, e essas duas expressões são a única forma de juntar o valor que vai ser cobrado, que ele vai receber, no caso. Então, se a gente somar essas duas informações, né, essa e a que a gente conseguiu no slide anterior, a gente tem como formar a expressão que representa o valor arrecadado. Então, o valor arrecadado, né, o V de x, que ele pediu, é aquela primeira expressão, então 900 menos 60x, mais essa segunda expressão, mais 30x menos 2x ao quadrado. Resolvendo aqui, a gente fica que o valor arrecadado, então, pode ser dado por 900 menos 30x menos 2x ao quadrado. Ok? Alguma dúvida, algum problema? Bom, pessoal, então a gente vai para a última parte agora, tá? Pode passar, Maria. Bom,
A primeira questão diz o seguinte: considere que uma pessoa decida investir uma determinada quantia e que lhe sejam apresentadas 3 possibilidades de investimento, com rentabilidades líquidas garantidas pelo período de 1 ano, conforme descritas. Então, investimento A, uma rentabilidade de 3% ao mês; investimento B, 36% ao ano; investimento C, 18% ao semestre. As rentabilidades para esses investimentos incidem sobre o valor do período anterior. Essa é uma informação importante para a gente. O quadro fornece algumas aproximações para análise das rentabilidades. Então a gente tem um quadro, né, os valores de N, e depois na outra coluna os valores de 1,03 elevado a N. Né? Aí diz o seguinte: para escolher um investimento com a maior rentabilidade anual, essa pessoa deverá. E a gente tem umas 5 alternativas, tá? Bom, como eu disse, aquela informação, né, que os investimentos, né, a rentabilidade desses investimentos incidem sobre o valor do período anterior, mas é importante para a gente começar a pensar na resolução dessa questão, tá bom? Pode passar, Maria. Então, a informação de que a rentabilidade incide sobre o valor do período anterior dá a informação de que a gente está falando o quê? De juros compostos. Sempre que os juros ou a rentabilidade vai incidir sobre o valor do período anterior, a gente está falando de juros compostos. Se a gente está falando de juros compostos, a gente sabe que o montante vai ser dado por M igual a capital vezes 1 mais I elevado a N. Esse I é a nossa taxa, né, na forma decimal, e N é o período, tá? É o nosso tempo, que pode ser em meses, pode ser em anos, semestre e tudo mais. Pode passar. Bom, a gente vai ter que analisar cada investimento. Investimento A, a gente sabe que é 3% ao mês, no período de 1 ano. Como a gente não sabe qual é o nosso capital, a gente vai considerar o C como o mesmo valor para todos os investimentos, tá? Então a gente só deixa o C lá e não vai influenciar na nossa análise, tá? 1 mais 3% na forma decimal é 0,03. A nossa taxa está 1 mês, se a gente quer o ano. 1 ano tem quantos meses? 12. Então, 1 mais 0,03 elevado a 12. Faço a soma, né? 1 mais 0,03 é igual a 1,03 e aí copio o resto. Essa informação, né, de quanto é 1,03 elevado a 12 já traz lá naquela tabelinha. A gente sabe que 1,03 elevado a 12 é 1,426. A gente vai analisar agora esse número que a gente obteve. A gente pega 1,426 e transforma em porcentagem, ou seja, multiplica por 100, a gente obtém o quê? 142,6%. A gente vai ter que tirar o 100% desse valor, porque o 100% era em relação ao valor inicial. A gente quer saber o quê? A rentabilidade, ou seja, o aumento. Tirando 100% de 142,6%, sobra então 42,6%. Isso quer dizer o quê? O investimento A ele tem uma rentabilidade de 42,6% no período de 1 ano. Tá? Já o investimento B, a gente não precisa fazer conta, porque tanto a taxa, né, a porcentagem está em ano, quanto tempo. Então, essa pessoa vai ter um lucro, né, uma rentabilidade de 36% nesse período de 1 ano. Tá? Inclusive, a gente já pode concluir, né, que a rentabilidade do investimento B é menor que o A. Então, o A, por enquanto, está ganhando. Tá bom? Por último, investimento C, que é 18% ao semestre no período de 1 ano. 18% na forma decimal é 0,18. Um semestre tem 6 meses, então em 1 ano eu tenho 2 semestres. Então, o nosso N vai ser igual a 2. Então, fica 1 mais 0,18 elevado a 2. Faz essa soma, a gente obtém 1,18 elevado ao quadrado. É só multiplicar ele por ele mesmo. A gente obtém 1,3924. Mais uma vez, a gente analisa esse valor. Primeiramente, a gente transforma isso em porcentagem. Então, basta multiplicar 1,3924 por 100. A gente obtém uma porcentagem de 139,24%. Tiramos o 100%, né, que se refere ao valor que a gente já tinha. Isso, a gente fica com 39,24%. Ou seja, o investimento C ele tem uma rentabilidade de 39,24% nesse período de 1 ano. Agora a gente consegue analisar as três, né? A gente pode perceber o quê? O investimento A ele vai ter uma maior rentabilidade.
Então, a alternativa correta vai ser aquela que fala isso. Então, é a alternativa escolher o investimento A, pois a sua rentabilidade anual é maior que as rentabilidades anuais dos investimentos B e C, como a gente pôde comprovar fazendo aquelas contas, tá? Bom, alguma dúvida nessa questão? Podemos seguir? Então agora a gente vai para a questão um pouquinho mais difícil, é a questão 2. Essa é uma das questões que a gente vê no Enem, é aconselhável que a gente de primeira se pule, tá? Essa questão é mais aconselhável se sobrar tempo tentar fazer. Então ela diz o seguinte: uma liga metálica sai do forno a uma temperatura de 3.000 graus e diminui 1% de sua temperatura a cada 30 minutos. Use 0,477 como aproximação para log de 3 na base 10 e 1,041 como aproximação para log de 11 na base 10. O tempo decorrido em hora até que a liga atinja 30 graus é mais próximo de... Escolha uma opção. E a gente tem essas 5 alternativas, né? 22, 50, 100, 200 e 400. Lembrando que esse é o tempo em horas, tá? Bom, a gente vai ter que encontrar então uma expressão que nos permita calcular a temperatura em função do tempo. A nossa temperatura a gente vai representar por T, T maiúsculo, tá? E essa temperatura é dada em graus Celsius. Já o nosso tempo a gente vai representar por R, não vamos colocar T para não gerar confusão, tá? E ela é medida em horas, porque a gente quer o nosso resultado em horas. 30 minutos, ele fala no enunciado da questão. Como a gente vai trabalhar com horas, é só converter. 30 minutos é meia hora, né? Então, meio divide 1 por 2 é 0,5, ou seja, 30 minutos corresponde a 0,5 hora. 1%. Então, a gente também faz a conversão para facilitar ali nossa manipulação. 1% é 1 sobre 100, 1 dividido por 100 é 0,01. Tá? Bom, o enunciado fala que a cada 30 minutos a temperatura vai diminuir 1% em relação à temperatura anterior. Quando eu diminuo 1%, é a mesma coisa que eu multiplicar por 0,99. Por quê? 100% menos 1% fica quanto? 99. 99 sobre 100 é 0,99. Ou seja, eu vou tirando esse 1%, sobra quanto? 99%, que na forma decimal é 0,99. Ou seja, basta pegar o nosso valor e multiplicar por 0,99. Tá? Bom, o enunciado fala primeiramente, né, que a temperatura inicial é 3.000 graus Celsius. Ou seja, a nossa temperatura no tempo zero vai ser 3.000. Já daqui meia hora, ou seja, 30 minutos, que é aquele 0,5 hora que a gente fez a conversão, vai ser o quê? 3.000 vezes 0,99. Lembra que tirar 1% é a mesma coisa que multiplicar por 0,99. Então, a nossa temperatura no tempo 0,5 vai ser 3.000 vezes 0,99. A temperatura aqui, uma hora, vai ser o quê? A temperatura anterior, que era 3.000 vezes 0,99, menos 1%. Menos 1% é a mesma coisa que multiplicar por 0,99. Aí perceba que eu tenho 0,99 aparecendo duas vezes. Ou seja, estou multiplicando por ele duas vezes. Então, pode escrever como 3.000 vezes 0,99 ao quadrado. Agora, quando t for 1,5, eu pego a temperatura anterior, que a gente escreveu ali como 3.000 vezes 0,99 ao quadrado, e multiplica por 0,99. Estou tirando 1% do valor anterior. Agora eu tenho 3 0,99. Tem 1 ao quadrado, multiplicando por outro 0,99 fica 3.000 vezes 0,99 ao cubo. E a gente pode continuar isso infinitamente. Aqui no caso do 2, por exemplo, a gente ficaria com quanto? 3.000 vezes 0,99 elevado à quarta. A gente começa a perceber uma regularidade. Isso faz com que a gente consiga escrever uma expressão da temperatura em função do tempo. Então, a nossa temperatura em função do tempo é descrita pela fórmula 3.000 vezes 0,99 elevado a 2R. Lembrando que R é o tempo. Perceba ali ó, que quando o tempo era 1, estava elevado a 2, ou seja, o dobro. Quando o tempo era 1,5, estava elevado a 3, o 0,99, ou seja, o dobro. Por isso que fica 2 vezes o tempo. No caso aqui a gente chamou o tempo de R. Tá? Sabendo essa expressão, a gente consegue calcular o que o exercício pede. Ele quer calcular o tempo quando a nossa temperatura for igual a 30 graus. Como eu sei que a temperatura em função do tempo é dada por aquela expressão,
eu pego aquela expressão e vou igualar a 30. Então fica 3.000 vezes 0,99 elevado a 2R igual a 30. Bom, 3.000 está multiplicando, é só passar para o outro lado e dividindo, né? Então fica 0,99 elevado a 2R é igual a 30 sobre 3.000. Fazendo essa divisão, a gente chega em 0,99 elevado a 2R igual a 0,01. Bom, a gente não vai conseguir igualar as bases. Perceba que a gente tem uma equação exponencial. Por quê? O valor que a gente desconhece, que no caso é o tempo, ele está no expoente. Só que eu não vou conseguir igualar 0,99 com 0,01. Por isso que a gente aplica o logaritmo. E é por isso que no enunciado ele traz alguns valores aproximados de alguns logaritmos. Então fica log de 0,99 elevado a 2R igual a log de 0,01. Propriedade dos logaritmos: se eu tenho o logaritmo de uma potência, eu pego o expoente e jogo para frente multiplicando. Então fica 2R vezes log de 0,99, que é igual a log de 0,01. Esse log de 0,99 eu posso passar para o outro lado dividindo, porque ele está multiplicando pelo 2R. Então fica 2R igual a log de 0,01 sobre log de 0,99. Tá? Essa expressão 0,01 é a mesma coisa que 1 sobre 100. E 0,99 é a mesma coisa que 99 sobre 100. Tá? A gente só reescreveu. Aí a gente tem que usar a propriedade da divisão dos logaritmos. Tá? Quociente dos logaritmos. Se eu tenho o logaritmo de 1 sobre 100, de 1 dividido por 100, eu posso escrever como log de 1 menos log de 100. A mesma coisa com log de 99 sobre 100. Fica como log de 99 menos log de 100. Bom, quanto que é o log de 100? Ali a gente não colocou a base, mas quando a gente não coloca a base, já fica subentendido que a base é 10. Então fica log de 100 na base 10. Só que 100, a gente iguala isso a x, né? Que a gente quer saber qual é o logaritmo. Aí a base é 10, então fica 10 elevado a x igual a 100. 100 é quanto? 10 ao quadrado. Então a gente tem o quê? Que 10 elevado a x é igual a 10 ao quadrado. As bases são iguais, igual os expoentes. Então x é igual a 2. Isso quer dizer que o logaritmo de 100 é 2. Logaritmo de 1, a gente faz o mesmo processo. A gente vai chegar ao que 10 elevado a x é igual a 10 elevado a 0. X é igual a 0. Então o logaritmo de 100 é 2 e o logaritmo de 1 é 0. Agora é só substituir na nossa expressão. A nossa expressão, fazemos a substituição. Log de 1 é 0, menos log de 100. Log de 100 é 2. Aí embaixo a gente tem o log de 99. A gente tem que fatorar o 99, tá? É outra coisa. 99 pode ser escrito como 9 vezes 11. Só que 9 é o quê? 3 ao quadrado. Então 3 ao quadrado vezes 11. Log de 3 ao quadrado vezes 11. Menos o log de 100, que é 2, que a gente já viu, né? Então agora, 0 menos 2 é menos 2. A gente tem o logaritmo de uma multiplicação. Propriedades dos logaritmos, tá? Então fica log de 3 ao quadrado somado com log de 11, menos 2. Tá? Aquela regrinha da potência, a gente vai fazer ali embaixo. Ó. Então log de 3 ao quadrado é 2 vezes log de 3. Tá? Agora, a gente já sabe qual é o log de 3 e o log de 11, que o enunciado deu essas informações. O log de 3 é 0,477 e o log de 11 é 1,041. Agora, é só a gente fazer as continhas. 2R é igual a menos 2. 2 vezes 0,477 vai dar quanto? 0,954. E a gente só copiou o resto. Bom, agora, menos 2, fazendo a soma de 0,954 mais 1,041, menos 2 fica menos 0,005. Faz a divisão, menos 2 dividido por menos 0,05, fica 400. Eu quero saber o valor de R, então eu faço aquele 2 que está multiplicando, dividindo. Então R é igual a 400 dividido por 2, então o nosso R é igual a 200. Isso quer dizer o quê? Que quando a temperatura for 30 graus, o tempo vai ser de 200 horas. Como eu falei no início, né, essa é uma questão mais difícil. É aquela questão que a gente, quando vê no Enem, a gente tem que deixar para o final, porque ela é bem trabalhosa. A gente tem primeiro que encontrar a expressão, né, da temperatura em função do tempo e depois uma série de cálculos para conseguir encontrar o nosso tempo. Tá? Vocês têm alguma dúvida nessa questão?
Deu para entender? Eu sei que é um pouco extenso, mas tem problema se eu pedir para você explicar de novo, porque eu não consegui acompanhar o raciocínio. Olha, a primeira parte da questão é a gente tentar encontrar uma expressão. Pode ficar naquela parte, Mariana. Isso, essa daí. Encontrar uma expressão que permita calcular a temperatura, que a gente chamou de T, em função do tempo. A gente sabe que inicialmente a temperatura é quanto? 3.000. Então a gente tem que o T no tempo zero, que é o tempo inicial, é 3.000. A gente sabe que isso vai diminuindo, né? 1% em relação ao valor anterior. Só que eu mostrei que tirar 1% é a mesma coisa que multiplicar por 0,99. Então aqui meia hora, 30 minutos, a gente pega o valor anterior, que é 3.000, e multiplica por 0,99, que é a mesma coisa que tirar 1%. A gente continua fazendo isso, perceba que vai se repetindo o 3.000 multiplicado por 0,99, que vai mudar o expoente. O expoente está sempre o dobro do tempo. Então, quando o tempo era 0,5, o expoente era 1, dobrou. Quando o tempo era 1, o expoente foi 2, dobrou. Quando o tempo era 1,5, o expoente do 0,99 era 3, dobrou. Isso permite que a gente escreva o quê? A expressão da temperatura em função do tempo. Então, a temperatura T, em função do tempo R, é igual a 3.000 vezes 0,99 elevado a 2R. Lembrando que R é o tempo. Então, o expoente do 0,99 vai ser sempre o dobro do nosso tempo. Por isso que a gente chega nessa expressão. Chegou nessa expressão, aí facilita um pouco mais, né? O que a gente quer? A gente quer o tempo para quando a temperatura for 30 graus. Ou seja, quando T de R for igual a 30. Só que eu sei quem é T de R. É 3.000 vezes 0,99 elevado a 2R. Agora, igual a 30. E aí a gente resolve uma equação. Então, a gente passou 3.000 dividindo, né? Obteve o resultado. Então, ficou 0,99 elevado a 2R igual a 0,01. Essa é uma equação exponencial. Por quê? O valor que a gente desconhece, que é o R, está lá em cima no expoente. Nesse caso, a gente deveria fazer o quê? Tentar igualar as bases. Só que a gente não vai conseguir igualar 0,99 por 0,01. Então, quando a gente está numa situação como essa, a gente tem que aplicar logaritmo. Como o enunciado deu logaritmo, né, na base 10, a gente aplica logaritmo de base 10 nos dois lados. Então, fica logaritmo 0,99 elevado a 2R igual a logaritmo de 0,01. E aí começa novamente as nossas contas, né? Tem que lembrar da propriedade da potência do logaritmo. Então, por exemplo, logaritmo de 0,99 elevado a 2R. Esse expoente tem que ir lá para frente multiplicando. Então, fica 2R vezes log de 0,99. E aí, outra parte só iguala. Esse log de 0,99 está multiplicando. Então, passa dividindo. Então, fica 2R igual a log de 0,01 dividido por log de 0,99. E aí, também, na sequência, pode ir passando os espaços, né? Aí a gente tem que lembrar de escrever 0,01 como fração, 0,99 também como fração. Aí a gente lembra da regra do quê? Do quociente do logaritmo. Então fica, por exemplo, log de 1 sobre 100 é log de 1 menos log de 100. Log de 99 sobre 100 é log de 99 menos log de 100. Como está na base 10, a gente consegue calcular quem é o logaritmo de 100. Porque a gente vai conseguir escrever 100 como 10 ao quadrado. E a base é 10, então a gente consegue igualar as bases e encontra que x é igual a 2. A mesma coisa vai ser log de 1, porque 1 é a mesma coisa que 10 elevado a 0. Então, por isso que a gente consegue calcular que x é 0. Então, o logaritmo de 1 é igual a 0. Aí, o 99, o logaritmo de 99, a gente tem que fatorar para a gente usar aqueles valores que o enunciado deu. Então, 99 é 9 vezes 11. Só que 9 é 3 ao quadrado. E a gente consegue escrever isso em função do log de 3 e o log de 11, que é as informações que a gente tem. Quando a gente consegue chegar aqui, log de 3 e log de 11, é só substituir. E aí é só ir fazendo as contas. Então, a gente, por exemplo, log de 3 é 0,477. Então, substitui, multiplica por 2. Aí é só somar o log de 11, que é 1,041, e resolvendo as contas. Até que lá no final, a gente chega que 2R é igual a 400. A gente quer saber o valor só de R. Então, fica R igual a 400 dividido por 2. R é igual a 200. R era justamente o que a gente estava procurando, que era o tempo. Quanto a temperatura fosse igual a
30 graus. Tá? Alguns passos, né? Essa questão bem trabalhosos. Deu para entender? Sim, agora eu entendi. Obrigada. De novo. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, pessoal, na semana passada a gente percebeu que vocês participaram um pouquinho menos na realização das atividades. Se tiverem alguma dúvida, fique à vontade para procurar, tá? Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, a gente vai encerrar por aqui, tá bom? Até a semana que vem. Eu queria perguntar um negócio. É mais sobre... Oi? À vontade. Ah, tá. É mais sobre... Tipo assim, eu ainda tô no... Eu tô terminando ainda o módulo 1. E eu tava pensando em relação ao tempo. Vai ter algum momento que o módulo vai expirar? Vai ficar para sempre ali? Eu faço quando, tipo, der? Como fica? No primeiro momento, o que a gente pensou? Em deixar aberto, né? Porque a gente sabe que todo mundo tem bastante coisa para fazer, então a gente está deixando aberto. Só que assim, o curso, ele tem uma data para finalizar, porque o curso depende de um projeto e o projeto tem fim. Então, o que acontece? A gente vai deixando todos os módulos lá abertos, a gente não vai fechar nenhum módulo. Mas quando chegar na data lá final do curso, quando precisar terminar o curso, a gente não vai ter tanto tempo. Então, por exemplo, se você estiver muito atrasado, você não vai conseguir fazer todas as atividades até o curso fechar, entendeu? Todos os módulos vão ficar abertos, mas só até o curso fechar. Quando o curso fechar, aí termina. Entendi. Não, mas era só uma coisa, tipo, mais para agora mesmo, porque é que o primeiro, ele é mais extenso que os outros módulos, então ainda falta aquele questionário de 10 questões. Aí quando eu terminar ele, já vou pro módulo 2, aí já começa a ficar mais prático. Sim, entendo. É só uma observação aqui, gente, aquelas coisas que a gente colocou como atividade complementar, é porque, assim, Enem tem muitas questões, teve muitas vezes já que aconteceu, então tem muito banco de dados de questões, mas, assim, o que a gente colocou como atividade complementar, vocês podem deixar para fazer depois, ok? A gente só está pedindo os questionários, inclusive, se você for ver, a gente só considera os questionários agora na aula. Mas aquelas atividades complementares é para caso, se você tiver tempo, se tiver disponibilidade para você fazer, entendeu? Mas não é obrigatório, por exemplo. Entendi. Mais alguma? Deu certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida de exercício? Pessoal, outra coisa que eu queria falar é assim, a gente está escolhendo os exercícios para trazer na aula de acordo com as tentativas. Mas, por exemplo, nessa semana a gente teve, como o Kaique falou, uma baixa participação. Então, se vocês também quiserem colocar nos fóruns e falar, eu tive dúvida nesse, não consegui fazer, ou não estou nem conseguindo pensar em como começar a fazer, fala lá para a gente no fórum, porque a gente olha o fórum também e consegue trazer aqui para vocês para ser algo que realmente seja útil para vocês, entendeu? Aí seria legal se vocês colocassem também para a gente ver se está tendo alguma dificuldade, para a gente poder ajudar também. Bom, pessoal, se não tem mais dúvidas, se não teve dúvida com a questão dos exercícios que a gente apresentou, se não tem mais nenhuma dúvida sobre o curso, a gente vai encerrar, ok? A gente agradece bastante a participação de vocês, espera que continue assim, né? Continue tendo participação. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente, ok? Boa noite para vocês, boa semana para vocês e bons estudos. Tchau, pessoal.